Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Marinilza Carvalho e hoje eu vou estar aqui com vocês falando sobre o crustáceos. Então, é uma pequena revisão do que já foi ministrado em aulas anteriores. Características gerais. Os crustáceos são um grupo de animais invertebrados que pertencem ao filo artrópoda, juntamente com os insetos, com os aracnídeos, com os quilópodes e com diplópodes. Esse grupo, eles têm uma grande quantidade de diversidade, não tanto que nem os insetos, mas existe muitas espécies descritas, mais ou menos 68.200 espécies, e tem uma grande importância econômica, já que fazem parte da alimentação dos seres humanos e eles são utilizados como ingrediente em vários pratos típicos nas mais diversas regiões do mundo. E têm também uma grande importância ambiental, já que são animais que têm uma sensibilidade às alterações ambientais. Então, eles são utilizados como bioindicadores ambientais para avaliar a qualidade de um determinado ambiente. São animais puramente aquáticos, especificamente marinhos e de água doce. Entretanto, existe pouquíssimas espécies terrestres, mas existe, como é o caso do tatuzinho de jardim e da baratinha da praia. Entretanto, esses animais eles são encontrados em ambiente mais úmido, já que eles fazem uma respiração branquial. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Esses animais são encontrados em forma sessis. Isso significa que são animais que eles estão aderidos aos substratos ou então à rocha, e eles se alimentam através da filtração ou então através da prolongação do seu corpo. Um exemplo disso nós vamos ver a seguir algumas imagens. E também existe a forma de vida livre. São animais que vivem livremente sem precisar de outro organismo. Aqui tem alguns exemplos de crustáceos, como é o caso do caranguejo, do camarão, do siri e também da lagosta. Esses animais são conhecidos, né? A maioria de nós conhecemos esses animais, ou a maioria de nós também já se alimentamos com algum desses animais. Existe também a cracas, que é a forma sessis, elas ficam aderidas ao substrato, e o tatuzinho de jardim, que ele foi por muito tempo considerado um inseto. Entre tantas características, mostrado que ele tinha mais característica com os crustáceos do que com os próprios insetos. Morfologia externa. Os crustáceos são divididos basicamente em duas partes, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax é conhecida como a região onde há fusão da cabeça e do tórax. Nós podemos perceber o cefalotórax nesse quadrado de vermelho. E o abdômen é essa região que compreende onde está o quadrado verde. Então, no abdômen fica localizado as patas abdominais, o telco e o uropódes, que são utilizados na natação. Na região do cefalotórax fica localizada as patas torácicas, as antenas e o rosto, o olho também. Bom, uma das características que difere dos artrópodes é que esse grupo eles têm duas pares de antenas. Uma antena alongada, que são muito sensitivas, então eles conseguem observar o que está ocorrendo ao seu redor, eles conseguem perceber a movimentação das águas, a aproximação de predador, entre outros. Existe também a questão da quantidade de patas. Esses animais, esse grupo não tem uma quantidade de patas determinada para todos os integrantes do grupo. Então, diante disso, existem alguns indivíduos que eles têm 5 pares de patas, e existem outros indivíduos que têm mais de 5 pares de patas. Então, varia nessas quantidades.
Em relação ao formato do corpo, o formato do corpo é bastante também diversificado, que vai desde o alongado até o esférico, como é o caso do camarão, que tem uma forma mais alongada. E se compararmos ao caranguejo, o caranguejo já tem uma outra estrutura, mais esférico. Esse grupo, eles têm um exoesqueleto mais resistente do que os outros artrópodes, já que em sua composição existe também o sais de cálcio, que é uma substância que vai dar uma resistência a essa estrutura. Bom, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar agora sobre o sistema dos crustáceos. Nós vamos falar agora sobre o sistema digestório e em seguida vamos falar sobre os outros sistemas que fazem parte desse grupo. Bom, o sistema digestório dos crustáceos é um sistema completo. Isso significa que inicia na boca e termina no ânus. Também fazem parte desse sistema o estômago e o intestino. Existem também algumas glândulas que vão auxiliar no processo de liberação de enzima para a digestão do alimento. E aquele alimento que não foi absorvido será eliminado pelo ânus. Bom, os crustáceos, a maioria são aquáticos e os que são terrestres, eles vivem basicamente em ambiente úmido. Eles fazem a respiração branquial, então eles utilizam as brânquias para auxiliar no processo de respiração. Então as brânquias elas ficam localizadas na base das pernas torácicas e auxiliam no processo de respiração desses organismos. Em relação ao sistema excretor, os crustáceos eles possuem as glândulas maxilares ou então glândulas verdes ou então antenares. É a mesma coisa, só que existem 3 nomes diferentes. E essas glândulas ficam localizadas na base das antenas e é tipo uma glândula onde fica armazenada algumas excretas que não são metabolizadas no organismo desses animais, e quando existe uma certa quantidade de nutrientes, de substâncias que precisam ser eliminadas do organismo, abre-se um orifício e elas são eliminadas. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos crustáceos, eles são formados pelos gânglios cerebrais, por um par de gânglios cerebrais e pelo cordão nervoso, que fica localizado na base ventral do animal. Esses animais, a maioria deles, existe algumas cílios ou então alguns espinhos que são muito sensíveis ao ambiente onde ele está. Então eles conseguem captar a informação e enviar para o cérebro para a interpretação. São animais muito sensíveis, então eles têm, além de conter também um olho composto que vai auxiliar nesse processo nesse processo sensorial, eles têm antenas também que são muito sensíveis, que vai captar todas as informações que estão ali ao seu redor, tanto a questão da aproximação de algum inimigo, como também a aproximação de alimentos. O sistema circulatório dos crustáceos é um sistema aberto. Isso significa que ele não contém veias, existe apenas o coração e os vasos dorsais. Os vasos dorsais ele faz ligação com outros órgãos do organismo do animal. E o sangue também vai se movimentar por todo o corpo do animal. O sangue do animal é conhecido como a hemolinfa, já que contém uma pigmentação respiratória conhecida como a hemocialina, que vai dar uma cor mais amarelada. Os órgãos sensoriais desses animais são bem desenvolvidos. Eles contam com um olho composto e também com antenas sensíveis e táteis que conseguem captar toda a informação ao seu redor. Esses animais contam também com o estatocisto, que ele tem o formato de uma bolsa formado por epiderme, por uma camada de epiderme, e
dentro dessa estrutura existem vários cílios muito sensíveis que captam toda a informação. Além disso, contém também os estatolitos, que é tipo uma bolinha ou então um grão de areia ou então um grão de cálcio que se move. Quando esses animais eles se movem ou então eles estão nadando, essa estruturinha aqui dentro, os estatolitos, eles se movimentam também. E essa informação ela é enviada para os glândulos para ser interpretada. Então, isso resulta na mudança de postura ou então na movimentação desses animais. Reprodução. Os crustáceos, eles são dióticos. Isso significa que eles têm o sexo separado, eles contêm macho e fêmea. Existem também algumas espécies que são monóicas, que são hermafroditas, como é o caso das cracas, que nós vimos no primeiro slide. Eles têm o desenvolvimento direto e indireto. O desenvolvimento direto é aquele a qual a prole nasce com as características de um animal já adulto. E o desenvolvimento indireto é quando ocorre a mudança. Então, a prole nasce em estado larval e no decorrer dos dias, dos tempos, ele passa por algumas mudanças na sua estrutura. Aí, com o passar do tempo, ele fica mais parecido com um organismo adulto. As fêmeas, elas carregam os ovos fixos ao corpo, então os apêndices ventral vão auxiliar nessa questão dos ovos. Então, os ovos vão ficar tipo presos à estrutura ventral e vão ficar ali por um bom período. Essa característica é muito importante porque protege os ovos, né, já que são bem pequenos esses ovos, então protege da predação e também protege quanto a questões ambientais também. Esses animais, os crustáceos, eles fazem uma fecundação interna, então o macho e a fêmea copulam e a qual são liberados os gametas para a fecundação dos ovos. Chegamos ao fim de mais uma aula de revisão. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. E eu quero desejar para vocês muito sucesso. Continue firme e forte nessa lida, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.